Boa noite, Cloeiros. Meu nome é Daniel Mendes. Eu tô aqui para fazer análise do Barcelona e Bayern de Munique, que aconteceu nessa última quarta-feira, dia 26 de outubro. Eu sei que eu tô trazendo também com um pouco de atraso. Eu prometo que daqui para frente os episódios serão trazidos com mais prontidão. Pretendo fazer sempre as análises no mesmo dia dos jogos. Eu tenho um episódio de introdução explicando como é que eu vou abordar as análises táticas aqui nesse podcast e quais campeonatos eu pretendo dar mais ênfase. Eu peço que vocês compartilhem esse podcast para que eu consiga ter mais alcance. E como não tenho vinheta, vamos lá, né? O Bayern de Munique entra para o jogo tentando garantir a primeira colocação do grupo. Caso não conseguisse nesse jogo, iria para a última rodada contra a Inter, disputando esse primeiro lugar do grupo. O Bayern de Munique apenas precisava de um empate para isso. Já o Barcelona entra para o jogo sem nenhuma chance de classificação para as oitavas de final e já classificado para a Europa League. Mas o Barcelona não entra para esse jogo como se ele não valesse nada. O Barcelona vem com o time praticamente todo titular, apenas com o desfalque de Gavi, se eu não me engano, e Ronald Araújo, que estavam lesionados. Para o Barcelona era muito importante ganhar o jogo ou apenas, ao menos, conseguir um empate. A confiança do Barcelona vinha muito abalada, pois começou muito bem a temporada, mas depois da data FIFA com as lesões de Ronald Araújo e de Koundé, o rendimento do Barcelona caiu bastante, não apenas em resultados, mas na efetividade demonstrada em campo. O Barcelona não conseguia encaixar tão bem os contra-ataques e a efetividade deles era muito mais baixa. Apesar da situação, do contexto do jogo e do péssimo retrospecto recente que o Barça tem contra o Bayern de Munique, o Barcelona quase lotou o Camp Nou, com 82 mil torcedores que cantaram do início ao fim. O jogo começa com um grave erro de Koundé na saída de bola. Ele tenta um drible para cima do Mané, perde a bola, ainda consegue se recuperar, mas já começa a demonstrar a grande fragilidade defensiva que o Barcelona tem demonstrado, especialmente desde as lesões do próprio Koundé e do Ronald Araújo. Koundé não parece ter voltado no mesmo nível que antes. É uma ótima notícia, ele ainda é titular indiscutível do Barcelona, especialmente com o ainda desfalque de Ronald Araújo, mas ele está longe do nível que ele estava antes da parada para a data FIFA. Isso preocupa não só o Barcelona, mas também a seleção da França. Apesar disso, o Barcelona vem nos primeiros 10 minutos bem, controlando a maior parte das reações, conseguindo construir alguns ataques, porém nenhum com perigo. O Barcelona, em tese, viria com seu 4-3-3 clássico, porém veio com Pedri como ponta esquerda. O Barcelona tinha quatro meio-campistas de origem em campo. O Barcelona veio com Ter Stegen, Bellerin na lateral direita, Koundé e Marcos Alonso na zaga e Baldé na lateral esquerda. Busquets, Kessié e De Jong no meio-campo, Dembélé, Lewandowski e Pedri no ataque. Porém, nas fases de construção, Pedri voltava para ser mais um apoio ao meio-campo. Apenas quando o Barcelona estava mais perto da fase ofensiva que Pedri se tornava mais um ponta esquerda, mas ainda assim não um ponta esquerda clássico, pelas suas características. Baldé apoiava bastante a fase ofensiva do Barcelona. Apesar disso, aos 9 minutos, Mané, num contra-ataque, disputando em velocidade com o Bellerin, ganha com muita facilidade, dribla Ter Stegen e manda por cobertura para fazer o primeiro gol do Bayern de Munique. A preocupação é do Barcelona ter tido nos últimos anos, e ainda assim nessa temporada, após levar o primeiro gol, desmoronar, perder confiança e achar que tudo está perdido só porque sofreu um gol. Ficava a dúvida de se isso iria acontecer ou não. Barcelona, de fato, cai o nível após o primeiro gol, mas não desmonta completamente, como havia desmontado nos últimos anos. O Barcelona ainda consegue manter alguma posse de bola, tentar manter a posse de bola no campo ofensivo e tentar construir alguns lances, mas nenhuma chance clara consegue ser efetivada. E no segundo gol, a falha de Bellerin é ainda mais grave. A jogada foi construída por Gnabry do lado esquerdo do campo
o qual estaria em impedimento, se Bellerin não estivesse dando condição a ele lá do lado direito, sem nenhuma interferência na jogada do Gnabry. O gol é feito por Choupo-Moting, e aí já começa a perceber que o Barcelona não teria forças para virar o jogo e dificilmente de empatá-lo. Apesar disso, a torcida do Barcelona continua gritando muito forte e apoiando o time, demonstrando que mesmo nesse momento difícil, acredita no projeto de Xavi, já que já teve uma boa fase com esse mesmo time há pouco tempo, e apenas depois da data FIFA que o time caiu de rendimento, e que provavelmente é algo mental. Em tese, no momento defensivo, o Barcelona funcionaria num 4-4-2, tendo Lewandowski e Pedri como os homens que iriam fazer a pressão alta. Porém, especialmente nos contra-ataques do Bayern de Munique, Pedri se vê obrigado a voltar bastante para manter alguma solidez defensiva no Barcelona. Num contra-ataque, depois do segundo gol, Bellerin tem o que provavelmente foi o seu único bom momento na partida, e foi um grande momento. Mané, se eu não me engano, consegue driblar Ter Stegen e bate com o gol aberto, e Bellerin salva. O Barcelona, no final do primeiro tempo, começa a esboçar alguma reação e consegue um pênalti de De Ligt em cima de Lewandowski, mas que foi anulado pelo VAR. Segundo o VSR, que estava comentando o jogo pela TNT Sport, teria sido bem anulado. Eu fiquei com a primeira impressão de que ele teria sido bem anulado, sim. Nos primeiros replays parece que o De Ligt pega primeiro na bola e depois no pé esquerdo do Lewandowski, sendo uma ação legal. Mas um replay por trás demonstra que o pé de De Ligt pega antes no pé direito do Lewandowski, o desequilibrando, e depois na bola. Além disso, tem um braço de De Ligt empurrando o Lewandowski por trás. Para mim, o pênalti foi mal anulado, e isso é uma decisão crucial para o jogo. Não creio que isso teria sido suficiente para o Barcelona ganhar o jogo, mas talvez isso tivesse sido um ânimo muito bom no final do primeiro tempo para o Barcelona começar alguma reação. A única alteração no início do segundo tempo foi a saída de Goretzka para a entrada de Sabitzer. Isso não muda muito a configuração do Bayern de Munique em campo. Logo no início a gente consegue ver que Kessié tenta se posicionar como um meio ofensivo que infiltra na área, como ele fez bastante na pré-temporada pelo Barcelona e também nos primeiros jogos, quando ele entrava no segundo tempo. E é a posição mais ou menos que ele jogava, a função que ele fazia normalmente no Milan. Mas os contra-ataques e os ataques do Barcelona não encaixam direito e ele não consegue ter nenhuma oportunidade de infiltrar, ao menos no início do segundo tempo. Gnabry faz o terceiro gol numa disputa com Balde, que foi anulado, bem anulado. O Gnabry estava impedido, mas a distância entre os dois era tão pequena que isso era insignificante. Isso demonstra alguma dificuldade do Balde em conseguir acompanhar as jogadas. Gnabry é um jogador muito rápido, mas Balde também é um jogador muito rápido e ele falha nesse gol. É óbvio que o gol foi bem anulado, porque ele estava impedido, e o impedimento não é interpretativo. Mas quando o impedimento é tão ajustado, ele é um indício. É importante analisar a jogada, porque ela poderia muito bem estar um passo atrás. Isso não teria feito diferença para Gnabry conseguir chegar na bola antes de Balde. Aos 58, Rafinha e Ferran Torres entram no lugar de Pedri e Busquets. Rafinha vai para a ponta direita, enquanto Dembélé vai para a ponta esquerda. De Jong volta para virar volante de fato. E Ferran Torres vira um segundo atacante do lado de Lewandowski, para tentar uma linha de 4 nas fases ofensivas, para conseguir alguma reação. Mas aquilo não funciona e o Barcelona continua sem ter chances claras, continua sem nenhuma finalização por todo o segundo tempo. O Barça começa a perder confiança, as transições ofensivas começam a ser muito lentas e logo, ainda no meio campo, ou às vezes ainda no campo defensivo, o Barcelona perde a bola para o Bayern de Munique. Às vezes alguns contra-ataques que pareciam ser promissores sequer conseguem ter o primeiro toque dentro da área ofensiva, do campo ofensivo, perdão. O Barcelona também começa a perder muitas bolas, gerando mais ataques perigosos do Bayern de Munique.
Lewandowski começa, como a gente vê em jogos que o Barcelona está tendo dificuldade, a voltar para tentar construir o jogo. Ele até consegue fazer um bom jogo voltando de maneira não muito uniforme, voltando pelo meio, voltando pela direita e voltando pela esquerda, construir o jogo. Porém, a gente perde o Lewandowski lá na frente. E quando o Barcelona consegue algum cruzamento perigoso, o Lewandowski não está lá para cabecear e o Barcelona não consegue ter efetividade com os outros jogadores. Aos 82, já vendo que o Barcelona não tinha nenhuma capacidade de reagir, Xavi tira Lewandowski e bota Pablo Torre para dar alguma experiência para ele, conseguir alguma minutagem, já que ele não tem jogado pelo Barça Atlético porque tem sempre sido chamado para os jogos do time titular. Com a saída de Lewandowski, o Barcelona perde qualquer capacidade de fazer pressão alta, deixando o Bayern de Munique muito confortável em não precisar colocar muita intensidade nas jogadas para conseguir recuperar a bola e manter a posse de bola e fazer seus ataques. No terceiro gol, o Barcelona deixa Pavard completamente livre numa bola de Gnabry, que me parece bem sem querer, mas não se pode deixar um jogador tão livre assim na segunda trave, num escanteio. No final do jogo, aquele apoio incondicional que a torcida deu durante os 90 minutos se transforma em vaiar, demonstrando que a torcida está sim com o Barcelona, acredita sim no projeto, mas não está nada satisfeita com as atuações recentes. Na minha visão, colocar Bellerin como lateral direito foi uma decisão péssima. E Xavi não corrigiu quando viu que isso não estava dando certo. No segundo tempo, Bellerin ainda cometeu vários erros, como os do primeiro e do segundo gol especialmente. Para acompanhar alguém como Mané na ponta esquerda, o Barcelona teria provavelmente utilizado o Ronald Araújo como lateral direito, como tem sido feito com o Vinícius Júnior nos jogos contra o Real Madrid, e que tem funcionado muito bem. Na ausência de Ronald Araújo, o ideal era ter sido colocado com o D. Inclusive, como lateral direito, com o D tem feito ótimas partidas, tem um ótimo apoio no ataque e fazendo ótimos lançamentos para Lewandowski. Não sei se, por estar voltando de lesão, Koundé não está apto a jogar de lateral direito, que é uma posição que claramente exige muito mais sprints, como eles dizem lá na Europa, que são essas corridas, né, em relação a zagueiro. Então, é possível que o Xavi não tenha colocado o Koundé para fazer essa função de controlar o Mané por conta da condição física. Porém, se ele viu que Baldé estava apto a jogar um jogo grande como um jogo contra o Bayern de Munique, era de se considerar que Baldé fosse o lateral direito. Baldé é muito mais rápido do que Bellerin, e apesar de não ser um zagueiro, não ser perfeito na fase defensiva, ser muito melhor na fase ofensiva do que na defensiva, ele teria sido muito mais efetivo do que Bellerin para controlar Mané. Xavi não só errou na decisão de escalar Bellerin como titular, como ele não consertou esse erro. Alphonso Davies fez uma partida absolutamente impecável e sensacional, defensiva e ofensivamente. Ele, com a sua grande velocidade, conseguia recompor e atacar, infiltrando bastante, indo até a linha de fundo para conseguir cruzamentos e conseguir construir algumas jogadas, dando uma ótima amplitude quando o Mané infiltrava na fase ofensiva, e foi um dos melhores jogadores em campo. Xavi parece finalmente ter entendido que Rafinha não funciona na ponta esquerda, e nem muito menos por dentro, e vai provavelmente jogá-lo agora sempre na ponta direita. Ele parece ter perdido a posição titular. Já vi bastante gente reclamando de Xavi ter escalado mal Rafinha e de que ele estava marcando Rafinha. Eu creio sim que ele, como eu acabei de dizer, tem escalado mal o Rafinha, mas não creio que ele tenha nenhuma marcação com o Rafinha. Rafinha não tem marcado muitos gols
só marcou um gol até agora, oficial pelo Barcelona, e só deu uma assistência. Isso é um número muito baixo para um ponta-direita. Dembélé tem dado muito mais assistências e já marcou um pouco mais de gols. É verdade que Rafinha foi prejudicado por ter sido colocado, perdão, na sua posição errada, mas ainda assim, quando ele joga na ponta direita, ele não tem entregado o que Xavi espera. Não creio que haja uma marcação com Rafinha, não. Bom, esse foi o segundo podcast sobre Barcelona e Bayern de Munique pela Champions League. Eu peço que vocês compartilhem para eu já conseguir um pouco mais de engajamento. E muito obrigado. Boa noite.